situação. Agora, eu também acho que o Estado aprendeu bastante com a operação do Alemão, né? Porque foi muito traumática em todos os complexo sentidos. A Rocinha, por exemplo, não foi tão traumática. Quer dizer, não foi traumática, então não teve um tiro. Foi diferente. Eu acho que também está tendo um aprendizado com relação a isso. Ó, vamos ver o resultado da nossa enquete. O que é pior para o Rio? Se o crime organizado, se é a milícia, né? Ou o tráfico? Coloca aí, por favor, diretora. Tem o resultado aí? Daqui a pouco ela vai colocar. Tá lá? 60 Tá lá. Entrou para São Paulo. 64% acham que as milícias estão piores. Estou aqui com o monitor meio deslocado e 35% acham que o narcotráfico é pior. E tem uma conscientização aí, né? É uma enquete, não é uma pesquisa, não tem um valor científico, mas, enfim, é um dado para a gente. Vamos passar para o nosso segundo tema quente, que é Copa e Olimpíadas. A gente falou daquela coisa toda. Tem uma pergunta já quente aqui sobre Copa e Olimpíada. Para o deputado Marcelo Freixo, mas que vale para o Zé Júnior. Essa eu vou começar com o Zé Júnior, ele vai ter que responder essa daí, não vai poder Por que eu não estou passar. respondendo aqui nenhuma? Não, vai ter que passar. O Júnior vai ter que responder. Eu estou respondendo. Júnior, muitas pessoas do Rio temem pela volta da violência e o fim das UPPs após a Copa e a Olimpíada. Existe motivo para isso? A pergunta é do Ricardo Gamargi no Twitter. Eu acho que independente de quem entrar, né, no lugar do governador, do prefeito, eu acho que não vai mudar isso aí. É que nem... Uma demanda da sociedade, né? Tem que ter. Virou uma coisa muito maior, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental, tá entendendo? Eu não acredito que nesse caso vai retroagir, não. Freixo. Não, eu também acho que não. Acho que no sentido das UPPs é muito difícil, porque tem um sentimento da sociedade que é muito favorável. Independente das críticas, e aí é importante dizer que quando você critica, inclusive muitas vezes para você aprimorar aquilo ali. Quer dizer, óbvio, para o bem da UPP você tem que pensar o UPP, você tem que entender essa lógica de cidade que está por trás disso. Acho muito difícil que tenha o retrocesso. Ó, mais aqui, tema quente aqui. No caso aqui, parabéns ao deputado Freixo, estão desejando ao senhor segurança, que fique protegido, né? Casos de UPPs corruptas. O G. Busnello pergunta que tem envolvimento com o narcotráfico ou com as milícias para disfarçar a ilegalidade. Tem acontecido muita notícia de corrupção em UPP, deputado Freixo? Olha, vamos entender o seguinte, nós não tivemos no Rio de Janeiro uma reforma da polícia. A UPP não veio acompanhada de algo que é muito necessário, que é uma mudança profunda na polícia que a gente tem. Tem uma pesquisa recente feita por uma socióloga extraordinária do Rio de Janeiro, que é Julita Lengruber, que ela fez uma pesquisa com os policiais da UPP. 70%, não é um número qualquer, Júnior, 70% desses policiais não gostam e por eles não trabalhariam na UPP. Enfim, esse não é um projeto, porque eles não se sentem policiais trabalhando na UPP. Mas é porque eles vieram do interior? Não, e são novos, porque ganham, né, mais, ganham mais, mas 70%, inclusive da prefeitura. 70% eles não se sentem policiais. Né? Então, assim, nem não o policial... Sim, porque não tem confronto, porque... Mas eles querem confronto, então? Claro, porque você não tem, nem por parte dos policiais... O projeto do PP está completamente ganho. Né? A gente viu na Rocinha isso agora, é delicado. Não teve aquela coisa de policial com mochila nas costas e tal. Na ocupação do Alemão, houve muita queixa dos moradores de que os policiais até comida tiravam, porque inclusive eles foram para lá sem comida. Júlio, você que acompanha essa coisa do Alemão, essa crítica da população a maus tratos e a um grau de corrupção alto de quem fez aquela ocupação naquele momento. Procedem essas críticas, Júnior? Claro que procedem, isso aconteceu, não foram todos os policiais. Eu tive lá no dia, eu tive lá antes e tive durante também, eu tive na segunda-feira, inclusive, né? Vi, inclusive, policiais estavam assim, ainda com aquele sentimento de heroísmo, que isso é muito importante para as tropas, da autoestima. Mas alguns fizeram coisas muito erradas, né? Essa coisa dos mochileiros que você falou, teve extorsão, teve desde casos, né, de pessoas que falaram, né, denúncias, né, de armamento até de comida, né? Porque também reclamavam. O cara estava com fome ali, entrava lá e roubava comida. Infelizmente... Teve a Operação Guilhotina da Polícia Federal que levou à prisão alguns policiais, inclusive. Tem provas já contundentes de ações criminosas feitas naquele momento, de uma investigação da própria... Agora, tem uma coisa interessante também que a gente estava falando aqui, quando o Marcelo fala que isso da UPP, até pouco tempo atrás, quem comandava o UPP era o Coronel Robson, não sei se você conhece. Que é uma pessoa... no Estado Maior agora. E eu respeito, gosto, sou fã desse coronel, inclusive, gosto muito, né?
até pode parecer surpreendente eu falar que sou fã de um coronel, mas sou mesmo. E ele sempre buscou muito que esses policiais novos, formados, né, que estavam na UPP, não tivessem exatamente sentimento que o Marcelo falou, de querer ir para o confronto. Né? Então, assim, recentemente também conversando com o Coronel Frederico, que é quem cuida da comunicação, o que eles falaram é que eles não querem ir para o confronto. Que é uma coisa que a polícia, inclusive, comemorou o que aconteceu na Rocinha. Então, assim, eu não acompanhei essa pesquisa, mas me surpreende, né, essa coisa dos garotos, garotos que são muito jovens, né? Dos caras quererem ter ainda terem esse sentimento ainda do passado de querer ir para o front. Voltando aqui um pouquinho na questão da Copa do Mundo. Deputado Freixo, o senhor acha que está se avizinhando aí, está se formando um processo que o Rio vai ter um legado interessante? Final da Copa do Mundo vai ser no Rio de Janeiro, Olimpíadas de 2016, ou tem muita espuma, muita promessa e pouca ação efetiva? Eu acho a Copa do Mundo uma tragédia. Por quê? Porque só está servindo para enriquecer. Agora vou discordar. Mas a Copa do Mundo é nacional, pô, não é só no Rio. Não, é nacional, é uma tragédia nacional. Nacional. Porque é uma farra das empreiteiras, porque você tem um desrespeito à população brasileira profunda com a lei da Copa, que só interessa à FIFA, desrespeitando a lei brasileira. Você não tem um processo democrático. Nós já tivemos problemas seríssimos no PAN. Eu quero dizer que eu sou apaixonado por futebol. Eu não tenho nada contra a Copa do Mundo. Flamengo, sou torcedor roxo do Zé Flamengo. Júnior estão torcendo para o Santos agora ganhar o Mundial do Sim, Barcelona. sem dúvida. Não. Agora, não dá para esconder os problemas que tem. O Maracanã foi reformado em 2007. Custou uma fortuna. Agora ele foi todo colocado abaixo novamente para ser reconstruído de novo. Em 2010 começa isso. Quem são as empreiteiras? As mesmas que financiam diversas campanhas. É uma farra. É uma farra com dinheiro público, não tem controle. Isso não pode ser. Estão construindo um estádio caríssimo em Alagoas. Agora, quando passar a Copa do Mundo, qual é o jogo que vai ter ali? Agora, Freixo, o que isso atrai de público para o Brasil, atenção para o Brasil no mundo? O problema não está na Copa do Mundo em si. O problema não está na Copa do Mundo em si. Está na forma como ela está sendo organizada. Exatamente. Eu acho que a Copa do Mundo poderia vir para cá, deveria vir para cá, desde que tivesse um mínimo de decência na condução das decisões públicas que tocam dinheiro público e interesse público sobre isso. Não é o que está acontecendo. Agora, aqui no Tema Quente da semana passada, o Ciro Gomes pegou e falou da Lei Geral da Copa, que está em tramitação no Congresso. Se uma lei votada pelo Congresso abriu uma exceção para bebida em estádio, não houve ali um desrespeito às leis brasileiras. O Congresso Nacional, que está eleito pelos cidadãos para legislar, legislou especificamente, fez uma legislação de exceção. Você pode fazer essa crítica. Júnior, bebida em estádio de futebol, você apoia? Totalmente contra. Freixo. Não, eu sou contra, mas acho que o tema da bebida em estádio é o de menos na lei da Copa. Tem outros problemas maiores. Tem a questão do controle do comércio feito pela FIFA. Por exemplo, você já... Mas isso é no mundo inteiro. A reforma do mundo inteiro. Não é à toa que a Copa do Mundo foi na África do Sul, veio para o Brasil e vai para a Rússia. Não é à toa que o circuito é por onde o Estado tem uma outra relação também com o poder público de alguma maneira, né, com o interesse público. Na Alemanha, a FIFA não conseguiu fazer uma série de coisas que está conseguindo fazer no Brasil e que conseguiu fazer na África do Sul. Por quê? Por quê? Esse é um debate que a gente também tem que fazer. Né? Os comitês populares da Copa, um movimento muito interessante, né? Que vale a pena prestar atenção, está fazendo esse debate em diversas praças, universidades. Isso é bom, isso o Brasil tem de bom também. Né? Os movimentos surgem e vão alimentando esse bom debate. Agora, é o de menos. Você, por exemplo, a reforma do Maracanã é profundamente elitista. Acabar com a geral do Maracanã foi um crime. Foi um crime acabar com a geral. A geral do Maracanã foi transferida para o pay-per-view do Botequim. Né? E a lei geral da Copa proíbe a exibição de jogos em bares. Isso é um atentado. Acho que aqui vai exibir. Né? Isso é um atentado em que os bares vão resistir, tomara. Os movimentos sociais divulgaram hoje um documento dizendo que 160 mil famílias estão ameaçadas de remoção por organização de infraestrutura para a Copa do Mundo. É um dado espantoso, né? Sim. Uma coisa que faz pensar como que essa organização tem que ser feita. O Estatuto do Torcedor tem lá uma parte que diz o seguinte: não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Aí, se o Congresso aprovar uma lei da Copa que permite, você vai ter um choque com o Estatuto do Torcedor. Isso pode, Freixo, desencadear aí uma batalha no Ministério Público e com chance de êxito para que lado, o senhor acha? Qualquer batalha judicial via Ministério Público ou não
tende sempre a uma vitória do governo, né? Porque nós sabemos que a independência entre os poderes, infelizmente, é muito pequena nas nossas relações republicanas. Mas eu acho que vai ter um campo aí de batalhas judiciais e vai ter resistência dos movimentos sociais nas ruas denunciando essas barbaridades e violações de direitos humanos. Incrível. Estamos chegando ao final aqui no Tema Quente. Foi muito bacana receber o Zé Júnior. Vai ser convidado assíduo aqui, vai acabar apresentando o Tema Quente aqui no meu lugar. O deputado Marcelo Freixo, muito simpático, veio e deu uma entrevista para uma notícia que você verá no próximo domingo. Tem uma notícia boa hoje. Os médicos disseram que o tumor na garganta do ex-presidente Lula teve uma redução de 75%. Então o Tema Quente quer deixar aí um abraço para o ex-presidente Lula, desejar ele boa recuperação e fica feliz que ele recebeu uma boa notícia. Ou seja, os críticos do Lula, os apoiadores do Lula, mas acho que todo mundo está torcendo para que ele saia dessa. Deputado Freixo, muito obrigado. Eu que agradeço, prazer participar, estou sempre à sua disposição, Kennedy. Júnior, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E você fica aí com uma imagem do México, da Nossa Senhora de Guadalupe. Assista as principais notícias hoje no Rede TV News. Tenha uma excelente semana e boa noite. Até amanhã.